O campo missionário nos permite ter várias experiências de formas inusitadas. Eu conheci um menino chamado Johnny, que até hoje eu oro por ele, no Pantanal do Paraguai. E o Johnny não sabia que Deus, o Deus bíblico, o Deus cristão, era um Deus pessoal. É interessante, né? Uma igreja, um menino que cresceu na igreja, que não entendia Deus como um Deus pessoal, em que você pode se relacionar e conhecer. E isso foi muito marcante, porque a igreja Guarani é uma igreja antiga, né? Isso mostra o quanto é necessário missionários no campo para discipular a igreja. Deus nos permitiu conhecer um homem no Pantanal. Primeira vez que eu fui lá, eu cheguei com um grupo de jovens, e jovens da Jocum. Eu era líder da base da Jocum em Cuiabá, e cheguei naquele lugar onde estava tendo um torneio de futebol, numa sede de uma fazenda, de uma casa bem simples, mas bem pantaneira mesmo. E o dono da casa, ali no alpendre da área, eu fui conversar com ele. Está no ar, podcast Mais Verdade e Vida. Olá, estamos iniciando mais um podcast Mais Verdade e Vida. Nosso desejo é abençoar a sua vida e nós estamos aqui com o reverendo Rubens Alexandre, e esse episódio tem o apoio da Zucoloto Transporte, isso mesmo, transportando qualidade por todo o Brasil. Também temos o apoio da Manancial Projetos e Fachadas, que visa dar beleza ao seu estabelecimento, à sua empresa. Inclusive aqui na nossa igreja, a fachada da nossa igreja foi feita pela Manancial e eu recomendo. E também, por último e não menos importante, a Mundo Verde, produtos naturais, com quase 20 mil seguidores no Instagram. Você digita lá Mundo Verde, Rio Verde, e você vai ter acesso àqueles produtos com qualidade por um precinho muito especial. E nós estamos recebendo o reverendo Rubens Alexandre. Queremos agradecer muito, reverendo, pela sua presença, dizer que este podcast ele deve ser compartilhado nas suas redes sociais. Você pode acessá-lo no YouTube, no Instagram, no Spotify, no nosso site, digitando lá igrejaparquebandeirante.ipb.org.br. Que Deus abençoe muito a sua vida. E nós estamos aqui recebendo o reverendo Rubens Alexandre, que é um missionário que está indo para a Argentina. Isso mesmo. Primeira pergunta, reverendo, o que te levou? Quais foram as motivações assim que chegaram a ponto de o senhor dizer para o senhor e sua família, olha, nós vamos para a Argentina? Graça e paz, pastor Herbert, graça e paz a todos que estão nos assistindo. Eu louvo a Deus pela oportunidade de poder compartilhar a respeito do que Ele tem feito e dos caminhos que o Senhor tem preparado para nós. A Argentina é uma surpresa para nós. Nós não tínhamos preparado para irmos à Argentina até março do ano passado. Nós tínhamos outros planos, outras organizações. Deus sempre nos surpreende. Nós viajamos para a Argentina em julho, dentro do estágio do curso da APMT, o curso de formação de missiologia, e o estágio foi para a Argentina, para a cidade de Marco Paz. E dentro do estágio nós percebemos uma igreja em Buenos Aires, que se reúne todo sábado, mas não tem um pastor para trabalhar na cidade. Porque o nosso irmão, pastor Wilton, que é o pioneiro da APMT na Argentina, ele está trabalhando em Marco Paz. E ele não dá conta dos dois pontos de desenvolvimento de igreja, de projetos. Nós pensávamos que íamos ficar em Cuiabá ou achar um outro ponto de referência da APMT a partir do Brasil para podermos desenvolver nossos trabalhos de missiologia, trabalhos na área de missões. E conversamos com o Júnior, Mário Júnior, e com o Pedro na Argentina, e Deus aqueceu o nosso coração. Foi uma sensação assim especial de Deus mostrando que era ali, naquele lugar, naquele país. A gente sempre quer isso com certeza, né?
A gente sempre quer algo totalmente perfeito. Foi uma boa conversa, havia uma necessidade da igreja do Senhor Jesus, uma igreja que precisa de pastor, um trabalho muito bom, muito bem desenvolvido pelos irmãos que estão lá, e isso desceu ao nosso coração. A gente entendeu que deveríamos ouvir a nossa liderança. Nós conversamos com o reverendo Cássio Silva, o executivo operacional. O senhor falou aí da APMT. Explica para o nosso ouvinte, nosso que está assistindo neste momento, o que é a APMT? A APMT é a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. É a forma como a Igreja Presbiteriana do Brasil se organiza para enviar missionários a outras nações nos trabalhos de plantação de igreja que a igreja tem nos outros povos. Isso envolve tanto os povos da Amazônia, quanto segmentos menos alcançados dentro do Brasil, como quilombolas e ciganos, quanto outras nações, como no caso é a Argentina. Então nós conversamos com os líderes da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais e pedimos para estudar a possibilidade de ser pastor ali, servindo com o nosso irmão Wilton. O reverendo Wilton já está ali há 10 anos. Então, dentro dessa construção de conversas, de ouvir a necessidade do campo, de perceber dons, de ver que se encaixa naquilo que Deus tem para nós neste momento da vida, foram se somando, se avolumando, e a própria agência presbiteriana, ela confirmou a possibilidade da gente ir, e agora nós estamos definitivamente indo para a Argentina. O senhor falou aí da agência presbiteriana, que ela, pelo que eu entendi então, ela não faz missões apenas fora do Brasil, mas dentro do Brasil também, com ribeirinhos, mais no caso do norte, pantaneiros. O senhor pregou na nossa igreja, sim, né? Sim. Falou sobre os pantaneiros, ciganos, ou seja, povos que estão dentro do Brasil, mas que têm uma dificuldade de língua. Então essa agência ela trabalha nesse sentido. É importante você frisar, pastor Herbert, a questão da língua. Tá? Como o ribeirinho e o pantaneiro, eles não têm uma língua diferente da nossa, mas têm um regionalismo, nós entendemos dentro da Agência Presbiteriana do Brasil, de Missões Transculturais, que pantaneiros e ribeirinhos são segmentos menos evangelizados. Então isso fica sobre a responsabilidade da igreja local. As igrejas de Cuiabá têm que se organizar para evangelizar o Pantanal, junto com a Junta de Missões Nacionais, dentro das cidades do Pantanal. E as igrejas de Manaus para evangelizar os ribeirinhos. Mas e quanto aos povos que falam outras línguas, como os povos indígenas, como a herança dos quilombolas, que têm outras línguas ali, e mesmo dos ciganos? Bom, no Brasil, a Agência Presbiteriana do Brasil de Missões Transculturais, ela trabalha com esses povos também. Não só esses povos, como a diáspora moderna, a migração dos venezuelanos, dos haitianos, dos hispânicos em São Paulo, dos árabes em Foz do Iguaçu. Então, onde tiver gente de outras nações que nós podemos trabalhar como um trabalho transcultural, é um trabalho da Agência de Missões Transculturais. Pastor, e o senhor tem uma noção de quantos missionários a Agência Presbiteriana de Missões, dita aqui sempre APMT, né? Quantos missionários atualmente a igreja está cuidando no seu guarda-chuva maior, de dar suporte? Hoje nós temos em torno de 280 missionários em campo. Veja bem, campo envolve o trabalho da base em São Paulo, envolve o trabalho de cuidados pastorais e os missionários que estão no Brasil e fora do Brasil. Nós temos também 170 projetos entre esses 280 missionários, esparramado em todos os continentes do mundo, à exceção da América do Norte. E temos
outros missionários que são candidatos da APMT fazendo a caminhada para vir a ser missionários. Isso gera em torno também de 200 missionários. Existe, assim, um apelo para ser um missionário? O que poderia despertar um jovem ou um casal, ou um jovem como o senhor, né, que está indo diretamente trabalhar? O que poderia ser feito para despertar uma família, um casal assim, para se dedicar mesmo às missões nesse sentido? Olha, eu acho que o grande empreendimento da eternidade é o propósito eterno de Deus. Então, de alguma maneira, um cristão ama fazer parte disso. Seja na sua igreja local, seja num bairro vizinho, numa cidade vizinha, ou em algum outro lugar da terra. Eu entendo que todo discipulado deveria nos levar a avaliar, quando a gente é ingresso na igreja, a partir do catecúmenos, qual é o meu lugar no reino e como eu devo viver. Nós devemos ensinar os nossos filhos a isso. Nós ensinamos os nossos filhos a serem médicos, advogados, dentistas, a ganhar dinheiro, a se encontrar na sua sociedade. Mas será que desafiamos os nossos filhos a entender se eles não foram chamados a pregar o Evangelho, onde o nome de Cristo ainda não foi pregado? A orar por isso? Será que isso faz parte da nossa conversa de mesa de café da manhã, de almoço, de orientação vocacional na nossa família cristã? Então, o despertamento ele pode acontecer em qualquer fase da nossa caminhada cristã. Isso é muito bom, porque Deus muda a nossa agenda. É o que aconteceu com os pescadores na Galileia. Eu sempre falo isso. Qual pescador plantou igreja na Galileia? Qual continuou a sua atividade de pesca? Alguns continuaram, outros mudaram a vida para sempre. E foi uma mudança completa, né? Jesus diz: vinde, vos farei pescadores de homens. Abandonaram as redes e seguiram o caminho do Senhor Jesus. Porque nós entendemos que o caminho do Senhor Jesus é muito melhor do que o nosso próprio caminho, né? O nosso próprio querer. Mas o senhor falou aí sobre família, educar os filhos. Conte um pouquinho sobre seus filhos. O senhor tem filhos, qual a idade deles, o que eles estão trabalhando, como estão atualmente, e esposa. Nós somos uma família de 6 pessoas, temos 4 filhos. O Igor tem 23 anos. O Igor trabalha com tradução de Bíblia em Porto Velho, ele trabalha com oralidade, a tradução oral da Bíblia para os povos de língua ágrafa que não tem escrita. O Igor é o mais velho? O Igor é o mais velho, com 23 anos. Solteiro. Primogênito. Ó, solteiro, hein, pessoal? Solteiro, crente. Passa o Instagram e dele. Um homem que escolheu caminhar na vida como missionário desde cedo. Ele já começou a se envolver com o trabalho missionário aos 16 anos. 16 anos. De forma autônoma, né? Porque ele sempre se envolveu conosco. Aos 14 ele fez a primeira viagem missionária para o sertão da Paraíba. E sempre esteve caminhando, envolvido em missões, traduzindo equipes que vinham para o Brasil, trabalhavam conosco no Pantanal. E a hora que ele entendeu que ele tinha que tomar a caminhada dele, ele foi para se envolver com a tradução da Bíblia para os povos que ainda não têm o conhecimento da vinda de Jesus. Qual o estado, cidade que ele está morando? Hoje ele está em Porto Velho, Rondônia. Rondônia, no nortão do Brasil, hein? Beira do Rio Madeira, ali. Está no momento de transição por causa da sua capacitação. Hoje ele faz letras e o Seminário Reformado de Miami. E tudo isso é EAD, então o trabalho com os povos tira muito do tempo. Ele vai tirar um tempinho para a sua capacitação e depois ele vai voltar e ver o melhor lugar para ele continuar. Está indo fazer um curso de liderança, um seminário de tradução oral da Bíblia, ele pretende ir para Los Angeles, ore por ele precisa tirar o visto o quanto antes para isso, para poder chegar lá. Daí a gente tem a Milena. Milena também é missionária. Ô, glória. Ela é esposa do Mateus. Mateus é um amigo que Deus nos deu na caminhada, um servo de Deus. Estão esperando o neném, Marco, meu neto.
Eu sou um avô que, quando o neto nascer, vai estar mudando de país. Glória a Deus. Faz parte, né? E esse nome é um nome forte, Marco, né? Marco, guerreiro. É um batalhador. É aquele que vive vencendo as suas lutas, né? A Milena também é missionária e ela trabalha com tradução de Bíblia e na área de treinamento a partir de Curitiba. E então nós vamos passar um tempo com eles para nos despedir e sair dali. Reverendo, mas não sei se os ouvintes entenderam. Olha só, uma família que um filho está no norte e o outro está no sul. Isso, do Brasil. E nós estávamos em essa Cuiabá. Relação, né? E nós estávamos em Cuiabá, no Centro-Oeste. No Centro-Oeste. E, de repente, em março do ano passado, a gente planejou não sair mais, né? E daí Deus mudou tudo. Hoje nós não temos onde ficar em Cuiabá, a não ser em casas de amigos e parentes. Estamos indo para a Argentina. E é bem provável, a gente tem trabalhado com o Igor, que ele fique um tempo em Curitiba também, por causa da questão do estudo e da capacitação para melhorar o trabalho dele. Então, a gente deve reunir a família agora em Curitiba, orar juntos e traçar metas para todo mundo. A Thaís é a mais nova. A Thaís vai para a Argentina. A Thaís foi uma situação interessante. A Thaís estava se preparando para fazer medicina. Olha só. Desde do 9º ano, ela está em uma escola específica para fazer o Enem para a medicina, para concorrer nessa área. E quando a gente entendeu de ir para a Argentina, ia mudar muito a vida dela e a nossa. Porque ela é a filha que está em casa ainda. E eu falei para ela, Thaís, eu vou para a Argentina, eu estou entendendo isso de Deus, sua mãe entendeu. Eu queria que você fosse conosco. Uma menina de 18 anos, uma menina com muitos relacionamentos. É lógico que você vê relacionamentos serem rompidos por uma necessidade de mudança. É normal em qualquer família, de um engenheiro que muda de local, de um professor que passa num concurso. Isso acontece, mas para uma outra nação, no momento de decisão da vida. E ela tomou a decisão de ir com a gente para a Argentina, porque ela também se sentia missionária. E Deus estava chamando. Até esse momento, ela não sabia que ela podia fazer medicina na Argentina. Olha só, hein? Então foi uma decisão por missões. E de repente a porta se abre, né? Há uma certa facilidade a mais de fazer ali o curso de medicina na Argentina. Sim, a igreja que nós vamos pastorear, ela tem início com jovens brasileiros estudantes de medicina. Isso permite para minha filha também aproveitar de algo bom que Deus tem dado a uma nação. Ela pode estudar ali. Estamos vivendo, nesse momento, o trâmite da documentação da imigração. É reconhecimento do diploma, a autenticação no Ministério de Educação nosso, a autenticação na Embaixada Argentina, para que a gente chegue ali tudo legalizado e a vida continua. Sim, sim. E daí tem um quarto filho, né? 2 missionários, a Thaís conosco também com coração missionária, e temos o Vitor. Ore por ele. O Vitor é uma pessoa muito querida, é um cuidador, é uma pessoa que sabe cuidar do próximo, mas é uma pessoa que tem que voltar para Jesus. Ele está levando a vida dele, a gente tem mentoreado ele quanto à vida profissional, e ele pediu para viver a vida dele e quer viver, só que precisa encontrar com o nosso Senhor. Certinho, reverendo. Vamos estar orando pela família dos missionários. Inclusive no aniversário da nossa igreja, que nós tivemos esse final de semana passado, né, foi assim algo maravilhoso, né? Além da presença do reverendo Rubens, nós tivemos também nos visitando aqui uma missionária que está no Panamá, outra que está se preparando, né, para ir para um país da África. Agora esqueci o nome. Timor-Leste. Timor-Leste, na verdade é Timor-Leste. Então, assim, nós como igreja ficamos felizes de poder contribuir na vida dos missionários. E este episódio, né, ele tem também o patrocínio da Zucoloto Transporte. Esse episódio ele tem patrocínio também da Manancial Faixas e Painéis. Se precisando fazer um serviço, procure os irmãos no Instagram. Também da Mundo Verde
né? Mundo Verde, produtos naturais do nosso irmão Fernando, e aqueles outros que quiserem apoiar também esse podcast para que a gente possa melhorar e fortalecer ainda mais a veiculação deles no YouTube, no Spotify. Colabore conosco e eu tenho certeza que será uma bênção no nome de Jesus. Siga as nossas redes sociais, não esqueça de compartilhar este podcast com seus familiares, né, nos grupos de WhatsApp, pode publicar também no seu Instagram, Facebook. Muita gente ainda usa Facebook, né, reverendo? Usa, tem gente que usa. Com certeza. E tem alguns mais modernos que estão até no X agora, né? Estão no X. E o X também está aí crescendo cada dia mais como uma plataforma relevante no nosso país. Mas a gente usa principalmente o WhatsApp para comunicar com a família. E coisa boa precisa ser transmitida à família. Reverendo, como nasceu, assim, o desejo do ministério? O senhor está numa carreira já de mais de 20 anos e o senhor me falou, o senhor estudou no SPBC, o senhor formou no ano de 2001? 2001. No final de 2001? Final de 2001. Então, eu lhe conheci sem saber, porque eu entrei em 2001 no seminário. Olha só. Foi meu primeiro ano, né? Era meu calor, então. Era justamente. Olha só que bênção. Eu só estava saindo e eu estava chegando. Mas como surgiu esse desejo do ministério para a obra do Senhor? Eu acho que surgiu com a conversão. Aos 14 anos eu me converti e aos 14 anos eu tive um bom discipulado, um bom discipulador e uma caminhada muito, muito cheia da graça do Senhor. Como bom jovem, a gente sempre tem os altos e baixos. E na caminhada você acaba esquecendo, às vezes, algumas coisas que o Senhor tem para você. É muito bom trabalhar, é muito bom formar numa faculdade, é muito bom ter uma boa vida profissional e ser bem visto aí, ser bem realizado aí. Então, lá pelos anos de 90, 92, quando eu formei na faculdade, eu já estava bem empregado e tinha uma boa condição de vida. Para que mudar a vida, né? É bom estabilizar logo cedo e saber desde o início o que você vai fazer e como é que você vai construir o seu futuro, né? Na caminhada eu me encontrei com a minha esposa, a Cíntia, a esposa que Deus me deu. Ah, sim, faltou falar dela. Acrescenta aí. Isso foi em 96. Em 96 ela reconheceu que eu estava no lugar errado e nós estávamos construindo a vida com um projeto que não ia ser aquilo que Deus tinha para nós e que nós deveríamos seguir. É importante frisar, ela também não queria ser esposa de pastor, assim como eu naquele momento não queria ser pastor, deixar tudo, sim, ir para o seminário, mas nós íamos casar em 98. Nós casaríamos dia 2 de janeiro de 98. E para isso eu pedi conta do trabalho, porque eu já entendi que nós construiríamos um casamento dentro do trabalho missionário, do trabalho do Senhor, dentro do ministério de alguma forma. Então eu casei desempregado e fui para o seminário. Essa foi a nossa vida. Por isso que eu falo que a Cíntia é muito corajosa, né? Encarar essa realidade e poder encarar isso com uma pessoa que entendeu a vida dessa forma, para mim foi um privilégio. Foi graça do Senhor. O Igor nasceu no seminário. Então nós entramos no seminário em 98, formamos em 2000, em 2001. 2002 eu fui ordenado em maio, 5 de maio de 2002, já na Igreja Presbiteriana de Cáceres. E depois fiquei até o ano 2005 na região, quando eu fui para o trabalho missionário. E daí a vida correu. E os projetos ali, a partir desse início ministerial, o senhor comentou no aniversário da nossa igreja, inclusive quem quiser, que na verdade você deve acessar o nosso canal da nossa igreja no YouTube, que tem as mensagens de sábado à noite e domingo à noite, que o reverendo ministrou. Então, acessa lá, ouça, e eu tenho certeza que vai ser bênção. E o senhor comentando essa mensagem do trabalho feito ali junto aos pantaneiros. Como surgiu
esse trabalho ali naquela região que todos nós conhecemos como a região do Pantanal? Paz, eu tinha no coração que nós deveríamos desenvolver o nosso ministério no trabalho missionário em 3 áreas, 3 regiões, né? Os povos indígenas do Mato Grosso, os povos indígenas do Mato Grosso são a fronteira missionária, o Pantanal mato-grossense e a partir do Pantanal mato-grossense também a América Latina. Nós fizemos uma visita à cidade de Barão de Melgaço e à área rural de Barão de Melgaço. Barão de Melgaço é um município com baixo IDH, cerca bem próximo de... É só um detalhe, né? Quando a gente fala cerca, já é um vício do castelhano, né? Perto, castelhano é cerca. Então, eu vou pouco para a América Latina, mas às vezes a gente tem algumas palavras que o missionário vai confundir. Isso é normal. Quer ver depois que eu morar lá, quanto é que isso vai aumentar. Mas tinha uma cidade perto, então, de Cuiabá, Barão de Melgaço, com uma grande necessidade de evangelização na área rural. A gente encontrou crianças que não sabiam quem era Jesus aos 12 anos de idade, a 140 quilômetros de Cuiabá. E se os adultos quisessem ir a um culto, não teriam acesso a culto e nem a discipulado. E daria para ir de carro, na época da seca, e na região ribeirinha do Pantanal, de barco, na época da cheia, e mesmo na seca. Então nós poderíamos trabalhar no Pantanal, criando a oportunidade de discipulado no Pantanal e de culto no Pantanal para aquela população de uma forma bem rápida e prática. Mas não conseguiríamos fazer isso só com uma denominação. Então nós, pela graça de Deus, construímos um movimento de mobilização da Igreja de Cuiabá em direção ao Pantanal, para que houvesse muita evangelização e a partir daí viesse surgir a igreja. E hoje, naquela região, tem culto em pelo menos 7 comunidades todo mês. Olha só que bênção. E tem pelo menos 7 viagens missionárias a outras comunidades de trabalhos de igrejas as mais variadas de Cuiabá, incluindo Batista Nacional, Neotestamentária e um ponto de pregação da Igreja Presbiteriana de Cuiabá na região do Carandazinho. Já que nós estamos aqui na Igreja Presbiteriana Parque Bandeirantes, eu queria te convidar. Se você quer ir conhecer o Pantanal, conhecer uma igreja que nasce no Pantanal, aproveitar e pescar, né? Coisa pescar boa, hein? homens também, o que pescar é mais importante. Homens e o peixinho lá, né? Vai lá, vai conhecer essa igreja. Ela é acessível a todos, é só entrar em contato e todo mês tem uma viagem para lá, para que você possa participar. Então Deus nos permitiu inserir o pantaneiro como segmento menos alcançado. Nos permitiu fazer esse movimento de evangelização e pela graça de Deus tem surgido igrejas e adoração no Pantanal. Glória a Deus. O senhor falou ali que é uma união de outras de igrejas também, né? Sim, sim. Isso para o reino de Deus, isso é muito importante, né? Não estamos apenas falando de uma denominação, mas de várias denominações juntas, unidas para alcançar vidas. Sim, são várias comunidades e uma denominação não dá conta de todas as comunidades. E ali é um trabalho assim que eu acho que pode ser estudado como modelo, porque cada denominação ela achou uma comunidade diferente, que se somam, se ajudam, mas as tradições religiosas permanecem nos seus lugares, ainda que haja um amor entre todas. Sim, sim. É algo que a gente não tem como planejar, não tem como programar. O Espírito Santo gerou entre nós. Pastor, olhando para a Escritura, qual o personagem bíblico mais lhe chama atenção no ensino missionário, né? Na proposta missionária e, assim, qual mensagem o senhor deixaria realmente para nós que queremos aprender mais sobre missões olhando para a Escritura? Onde nós podemos ver esse trabalho sendo realizado, sendo incentivado aqui na Palavra do Senhor?
Vamos pensar numa pessoa mesmo, num personagem. Eu gosto, é difícil você pensar alguém, mas eu gosto muito de João na ilha de Patmos. João é o pescador que tinha o seu irmão Tiago, que andava com Pedro, seu primo, e André, que eram sócios, então tinha duas famílias pescando, e aquele pescador encontrou Jesus à beira do lago. Ele não sabia o que significava aquilo ainda. Ele está encontrando Jesus. Natanael vai falar, André vai falar, João e Tiago vão sair, a mãe de João vai acompanhar, Boanerges, né, os filhos do trovão. Então a família deles estão ali, a gente vê algumas coisas da família acontecendo. E aquele Galileu, a gente vê ele já velho, na ilha de Patmos, preso numa pedreira romana. É o último dos apóstolos da região que a gente tem notícia. A gente não tem notícia de mais ninguém ali. Paulo já faleceu, Pedro já faleceu. O irmão de João foi aquele que foi morto ao fio da espada de Herodes, que está registrado em Atos. E o velho está ali. Já não é mais o garoto, que dizem que ele velhinho, era, né? Ele já era aquele garoto que repousou o rosto no peito de Jesus. Eu tenho certeza que ele não projetou a vida dele, que ele não planejou viver a vida dele no mundo de língua grega, mas ele foi direcionado ali na sua história por obra do Espírito Santo, e ele está ali na ilha de Patmos preso. E ele diz assim: por causa da palavra e do testemunho de Cristo. Olha que então massa. aquilo marca o meu coração. Eu procurei ensinar aquilo aos meus filhos. A gente sabe que ele é solto, que ele volta para o seu pastorado, apostolado em Éfeso, e aí de Éfeso ele revê os seus irmãos de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, das igrejas. A história da igreja nos registra isso. Então, João, eu acho que deveria nos ensinar um pouquinho, e veja que eu não estou citando textos de João, eu estou citando a vida de João, o que aconteceu com ele. E o nosso discipulado cristão deve nos direcionar a isso, nos ensinar a estar preparado para isso. Afinal de contas, é Jesus, né? Exatamente. É Jesus. Estou emocionado aqui, Heavy. O senhor comentou também na sua pregação que o senhor foi para o seminário para ser pastor, mas ali teve um chamado missionário, né? E eu lembrei que eu fui para o seminário para ser missionário e virei pastor. Foi justamente o inverso, né? Assim, um dos missionários que mais tocou no meu coração, que me levou ao seminário, foi justamente o reverendo Ronaldo Lidório. Atualmente está terminando o tratamento de saúde, né? Nossa oração por ele, nosso abraço, reverendo Ronaldo Lidório, sua esposa, Rossana. E assim, a história dele motivou muito a minha ida para o seminário, né? E de lá para cá, Deus nos colocou numa pequena cidade, nós pastoreamos ali 17 anos, foi um período assim onde nós amamos aquela igreja. E sempre nesse período estivemos prontos, né, para aquilo que o Senhor nos colocasse, né, para fazer, a gente iria fazer. Mas, voltando aqui, reverendo, assim, quando a gente olha para João, talvez uma das principais lições que cada um possa entender é que nós precisamos estar nos dispondo diante do Senhor, né? Como o senhor disse, João talvez nunca imaginava que ele seria um pastor ali em fala grega, aquela coisa toda. Ele era um galileu, né? Um galileu que rodou o mundo. E essa mensagem que fica está realmente no centro da vontade do Senhor. É o lugar mais seguro da nossa vida e da nossa história, né? O centro da vontade de Deus. Ele só é difícil de saber qual é. Porque às vezes a gente quer sair de um local e Deus segura. Eu não queria, assim, abrindo o coração, né? Eu não queria exercer ministério em Cuiabá. Eu moro em Cuiabá desde 89.
quando eu mudei para lá para poder estudar. E desde 89 eu oro de alguma forma para sair de Cuiabá. Saí 5 vezes de Cuiabá e voltei para Cuiabá. 5 vezes. Eu saí de Cuiabá para o seminário, eu saí de Cuiabá para iniciar em missões, eu saí de Cuiabá para fazer o curso da PMT, eu saí de Cuiabá para um tempo nos Estados Unidos para relações internacionais, e eu saí de Cuiabá para ser pastor no interior do Mato Grosso. Então, e todas as vezes eu voltei para Cuiabá e exerci ministério em Cuiabá com missões desde o ano de 2005 até 2017, 12 anos. Benção. E achava que eu ia sair de Cuiabá, ia cursar a PMT e ia para a Europa. Eu saí para ir para a Europa, pensando em Portugal até na época. E por causa da pandemia, nós voltamos para Cuiabá. E começamos o nosso ministério na PMT a partir de Cuiabá. E um dia eu cheguei para a Cintia e falei, tá bom, não vamos mais sair de Cuiabá. Isso era março do ano passado. E agosto do ano passado eu já tinha certeza que eu ia embora para a Argentina. Lembra que Paulo nunca chegou na Espanha, tá, gente? Então, assim, nós estamos indo em direção à Argentina e esperamos chegar lá como Paulo esperava chegar na Espanha. Mas aí Paulo vai preso para Roma e nunca chega na Espanha. Então, o grande desafio nosso é talvez o ensino de Maria, né? Maria, mãe de Jesus. O anjo não chega para ela perguntando se ela quer engravidar. Ele avisa que ela está grávida. O discípulo de Cristo, o servo do Senhor, está disposto e disponível diante do Senhor para viver o que o Senhor tem. Às vezes a gente pede, Deus, me leva daqui, queria fazer isso. E Deus não deixa. E de repente, a hora que a gente decide fazer algumas coisas, Deus fala que está a hora de fazer outra coisa. Olha só. Então é um desafio. Você que está nos vendo neste momento, te convido realmente a ser um proclamador das verdades eternas e maravilhosas do Senhor. Quando a gente se dedica na presença do Senhor para servi-lo, é algo maravilhoso, não tem preço assim das coisas que Deus faz nas nossas vidas. Busca o Senhor, clame ao Senhor, se coloque realmente na brecha, esteja ali em oração, em jejum, clamando ao Senhor, para que Deus te use. Se Ele for te usar, Ele vai te capacitar. E se Ele te capacitar, você vai fazer coisas maravilhosas na vida de outras pessoas. Porque eu diria que o maior empreendimento que Deus quer para nós não é construir prédios, mas edificar vidas para a vida eterna, que vão ser transformadas para a vida eterna. Mas quando nós pensamos assim, experiências, pastor, tem alguma experiência marcante no campo missionário, alguma pessoa que o senhor evangelizou, alguma família que foi marcada, que isso tocou profundamente assim, foi uma experiência marcante no seu ministério de lá para cá? O campo missionário nos permite ter várias experiências de formas inusitadas. Eu conheci um menino chamado Johnny, que até hoje eu oro por ele, no Pantanal do Paraguai. E o Johnny não sabia que Deus, o Deus bíblico, o Deus cristão, era um Deus pessoal. É interessante, né? Uma igreja, um menino que cresceu na igreja, que não entendia Deus como um Deus pessoal, em que você pode se relacionar e conhecer. E isso foi muito marcante, porque a igreja Guarani é uma igreja antiga, né? Isso mostra o quanto é necessário missionários no campo para discipular a igreja. Deus nos permitiu conhecer um homem no Pantanal. Primeira vez que eu fui lá, eu cheguei com um grupo de jovens, e jovens da Jocum, eu era líder da base da Jocum em Cuiabá, e cheguei naquele lugar onde estava tendo um torneio de futebol, numa sede de uma fazenda, de uma casa bem simples, mas bem pantaneira mesmo, e o dono da casa, ali no alpendre da área, eu fui conversar com ele, e o seu Nequinha, escorado no alpendre de aroeira da área da casa, ele me apresentei, falei oi, e a gente costuma dizer que um pantaneiro, ele é uma pessoa extremamente ressabiada, profundamente receptiva.
E ele, naquele momento de recepção, e um misto de quem que é esse que está chegando, que eu não conheço, ele conversou comigo com as seguintes expressões, respondendo toda a minha conversa da seguinte forma: E cada som desse tinha um significado na conversa. E esse homem, seu Neco, o dono das terras ali, foi quem doou a terra para a primeira igreja que surgiu, uma igreja neotestamentária no distrito de Retiro de São Bento. E depois ele doou mais uma parte da terra, né? E quando a gente fala doar assim, ele vendeu a um preço bem barato só para garantir o dinheiro dos filhos, né? E esse outro pedaço da terra que ele vendeu foi para ser o local que as equipes que vão para o Pantanal dormem, né, onde tem um ambulatório de odontologia, uma cozinha, um refeitório. E daquela comunidade, em 2 anos, nós vimos 50% da comunidade se converter. Olha, isso é um avivamento, não é, pastor? Com certeza. 25 famílias se converteram entre 2007 e 2009. E foram recebidas como membros da igreja. E Deus gerou uma igreja missionária. Uma igreja que já planta igrejas na região e já ajuda outras igrejas a se fortalecer. Então, assim, 2 momentos diferentes. Um de uma necessidade de campo e outra de algo que você não consegue planejar. Mas Deus faz um milagre no campo. E a hora que você olha e fala assim, nossa. Tem uma história interessante, pastor, disso. É que você prega o evangelho, né? Então você vai na casa daquela pessoa 10 vezes... 3 vezes no ano e prega o evangelho. De repente vai um amigo seu muito querido e fala lá assim, olha, Deus transformou a minha vida e eu nunca mais fui a mesma pessoa. Daí depois aquela pessoa, o dono da casa, diz que Deus transformou a sua vida quando ele ouviu aquela mensagem. Rapaz, incrível. Deus é mais sábio que a gente, ele cuida das coisas. Cada detalhe Deus cuida. Por falar em cada detalhe, reverendo, às vezes as pessoas pensam, como que é o sustento do missionário, né? Porque Paulo, por exemplo, ele é conhecido como fazedor de tendas, mas ele recebia sustento também de outras igrejas, inclusive agradeceu o sustento recebido, chegou na hora certa, no momento certo, e isso é importante para que o missionário que tem uma família, tem uma esposa, tem filhos, possa ter o que comer, possa conseguir pagar um aluguel, possa conseguir pagar um curso de inglês, da língua nativa ali, espanhol, no caso castelhano, no caso, né, do argentino. Então, assim, como que é essa questão do sustento do missionário no campo? O sustento missionário ele é gerido por Deus a partir da generosidade da igreja, do seu povo. Algumas agências missionárias tentaram sustentar missionários integralmente. O sustento missionário vai para aquela agência missionária e aquela agência missionária sustenta o projeto. Então você tinha a estrutura da base, do escritório, e depois você tinha o sustento do missionário. Então dali saía o sustento do missionário. Essas foram as agências que menos cresceram na história de missões. Deus tem sustentado os seus servos em missões transculturais a partir da voluntariedade da igreja local, que a partir do seu conselho adota um missionário e mobiliza a igreja para o sustento. Quando isso acontece é muito bom, porque a gente tem um pastor para ligar, um pastor que se dispõe a nos conhecer, um departamento de missões que nos acompanha. Às vezes a gente não consegue acesso ao pastor, mas consegue acesso ao departamento de missões, ao conselho da igreja. Deus nos dá então um leque de relacionamento maior. Mas a igreja tem os seus desafios, a construção da cozinha, a construção de um templo. Então uma igreja só não dá conta de sustentar o seu trabalho e sustentar o trabalho em uma outra nação. Então nós temos visto que as igrejas adotam parcialmente a vida de missionários com aquilo que elas têm disposição e que elas podem,
e incentivam os seus membros a participar também. Então, famílias da igreja também adotam missionários, empresários colocam missionários como parte do seu investimento no reino de Deus. Eu conheço um irmão que todas as vezes que ele abre uma filial de sua sorveteria, essa filial faz parte dessa filial da sorveteria, um missionário que ele vai sustentar. Olha que bênção. Então são estratégias do reino para que o reino de Deus vá adiante. Então isso gera uma instabilidade na vida do missionário, porque ele nunca sabe quanto ele vai ser. Uma responsabilidade na vida missionária. A instabilidade faz o missionário orar mais. E daí ele vai orar por todo mundo. Falar, Deus, faça com que o povo se lembre da gente. Senhor, me dê condições de comunicar bem, de ser íntegro. Essa é a responsabilidade. Agora eu vou ter que ser íntegro, porque eu estou representando o reino de Deus com irmãos que estão indo conosco acreditando no que nós fazemos. E é muito importante porque o missionário está sozinho no campo, está longe. E então as pessoas às vezes falam, mas nós não recebemos relatório do missionário. Mas às vezes o missionário manda o relatório e não chega, porque ele precisa mandar para todo mundo. Então se você não recebeu o relatório do missionário, liga para o missionário e fala, eu não recebi. Seja transparente. Hoje em dia isso é possível, né, reverendo? Porque na nossa época a gente não tinha contato, era por e-mail, às vezes não tinha nem acesso a e-mail. Hoje a gente tem acesso ao WhatsApp do missionário que está vivendo em outro lugar, em outra parte do mundo. E as pessoas às vezes acham que é com muito, né? Uma senhora muito querida, que eu a amo muito, amei muito, e Deus a tomou para si. Ela foi nossa primeira missionária a ofertar. Eu falo missionária porque significa que ela tem um coração missionário e ela parte do projeto missionário. E ela, em toda a nossa caminhada missionária, ofertava R$30. Mas quando eu chegava na casa dela, com aquela mesinha de café, com a broinha feita, e a mão dela vinha e me abraçava, e orava por mim, intercedia, a oração dela gerou sementes. E o testemunho dela trouxe outras pessoas para suprir ao nosso ministério. Então, às vezes, ela reunia gente para dar testemunho do nosso ministério e dizer quanto era importante fazer parte desse ministério. Então, assim, nós estamos indo para Buenos Aires. Tem tantos missionários no Brasil, esparramados pelo mundo todo. O sustento dos missionários está na mão da igreja. Reverendo, até me fez lembrar também do fato, agora nesse mês de maio nós estaremos fazendo uma reportagem especial na Missão Vida. Missão Vida, há mais de 40 anos, cuida de mendigos, reabilitando pessoas das mais diversas matizes, assim, que estão no lixo mesmo. E Deus levanta, e tornando ele um novo ser humano. E ouvindo ali o diretor, presidente daquele instituto, Missão Vida, ele diz que 75% de todo o recurso no qual ele sustenta aquelas pessoas naquele instituto ali, 75% vem de pessoas que dão em média entre 10 e 20 reais. Sim. Ou seja, não despreze os seus 10 reais. Invista no reino que Deus vai torná-lo abundante na vida de um missionário. Verdade. Eu faço a campanha lá em Cuiabá. Tem um sanduíche que a gente chama que é baguncinha, né? Que é um X bagunça menor, mais barato, mas estava em torno de 20 reais por pessoa. E o pessoal sai do culto e vai ali, come o seu baguncinha. E eu brinco com o pessoal, por que você não institui mensalmente o baguncinha missionário na sua vida? Dê um baguncinha por mês para missões. E daí vamos fazer um cálculo. Nós temos 700 mil membros na IPB. 20 reais por mês e 700 mil membros daria 7 milhões, 14 milhões por mês. Olha só. Isso é mais do que a PMT tem de orçamento como autarquia por ano, por mês. Daí você multiplica por 12. Só um baguncinha. Todo mês, 20 reais
para um trabalho missionário. Isso é graça de Deus. Olha só, reverendo, nós falamos aí sobre essa pequena oferta, mas o senhor tocou num assunto também que me chama muita atenção, é do empresário que dedica a sua empresa a ajudar o missionário. Nós temos aqui irmãos da nossa igreja, ajudam missionários, né, assim, da própria empresa dele na Espanha. Nós temos o pastor Paulo Brito, na Tanzânia, já há 10 anos, inclusive ele já ministrou no acampamento de carnaval, de retiro espiritual aqui da nossa igreja. Tem 10 anos que ele está trabalhando na Tanzânia, tem irmãos que ajudam. Então, assim, usar a sua empresa, usar a sua estrutura para direcionar para o missionário que precisa desse suporte. Faça isso de uma maneira personalizada. Aqui nós temos lutado para que nossa igreja nós possamos fazer isso. A começar das crianças com R$1, né, oferta missionária, para que a criança desde pequeno saiba que a existência dela é para que o evangelho possa continuar, o evangelho possa expandir, e ela precisa aprender isso. Então você que é pai, vai ensinar o seu filho, o filho vai se dedicar a aprender isso, para que desde pequeno ele saiba que ele é parte integrante de missões. Todas as vezes que ele dobra os seus joelhos, todas as vezes que ele está orando, todas as vezes que ele está lendo, estudando a respeito e contribuindo na vida de um missionário. E aqui no Rio Verde, eu até estava conversando com o pastor no início, nós temos uma cidade assim diferenciada, porque nós temos um hospital presbiteriano a nível nacional que recebe missionários que estão nesse processo de tratamento, de ajuda, e nós então temos contatos com missionários quase todos os meses. Então nós aqui, Rio Verde, tem que ser um polo de ajuda missionário pela sua responsabilidade, uma vez que tem o hospital aqui para colaborar com eles. Então, você que está nos vendo, faça isso em nome de Jesus. Você quer conhecer mais a respeito do nosso trabalho? Nosso site, parquebandeirante.ipb.org.br, acho que tem BR no final, né? Acho que é mais ou menos isso. parquebandeirante.ipb.org. E assim você vai estar acessando, isso mesmo, auxiliar aqui, tem o BR. E nossas redes sociais, acesse as nossas redes sociais. Nós já estamos chegando ao final deste podcast. Nós queremos assim agradecer muito a Mundo Verde, Produtos Naturais, nos apoiando aqui, a Manancial, faixas e painéis, só clicar lá no Instagram, está aparecendo também no vídeo, Azul Coloto Transporte, nossa gratidão por esse investimento tão importante, para que a gente possa ter estrutura. Hoje nós estamos estreando uma câmera nova no nosso podcast aqui, por esses patrocinadores que estão possibilitando isso aqui, né? Então a gente louva a Deus pela vida desses patrocinadores, pela vida do nosso irmão Jean Matias, que faz um trabalho de arte visual maravilhoso, ele e sua esposa Flávia. Então entra lá no nome de Jesus, tá bom? E eu tenho certeza que vai ser bênção. Pastor, atualmente a Argentina está passando por dificuldades econômicas, certo? Isso aí ouvimos falar em inflação de 211%, meu Deus do céu, né? Inflação altíssima. E consequentemente, o índice de pobreza está crescendo cada vez mais. A igreja pode ajudar nessa realidade, além do envio do missionário que está indo para lá? Olha, nós temos o sonho de ver uma igreja presbiteriana com estrutura na Argentina para o cuidado social ali também. É um processo que precisa ser vivido. Nós temos uma congregação no seu início lá, nós temos um missionário chegando, eu e a Cíntia vamos chegar até setembro. Vamos viver a surpresa do desenvolvimento da história de uma nação. Não estamos indo para a nação porque a gente vai voltar amanhã. Nós estamos migrando para essa nação. Queremos aprender a viver ali, servir ali. E a ideia é que a gente saia de lá com uma igreja forte, com uma igreja instituída. Então, o primeiro momento é: sejam parceiros da nossa chegada à Argentina. Segundo momento, nos acompanhem conhecer a realidade da Argentina. O que está acontecendo de fato ali? Como é que podemos servir? Quais seriam as ações de uma igreja na Argentina com seu trabalho de junta diaconal?
Isso ainda não está certo como vamos realizar. Mas a igreja pode orar pela Argentina, pedir que haja um avivamento na Argentina, pedir que haja conversões. Agora, talvez o grande momento da Igreja Presbiteriana da Argentina seja no dia que nós tivermos que levantar um local de culto para essa igreja. Esse momento vai chegar. Nós sabemos o quanto é desafiador ter uma propriedade no Brasil. Imagina construir uma propriedade em uma outra nação. Como vai ser isso? Uma organização de responsabilidade social, uma organização de culto, de educação teológica, de acolhimento, um local que as pessoas são discipuladas pelo Senhor, e a partir dali podemos servir aquela nação com homens e mulheres que sejam discípulos de Cristo. Glória a Deus. Então, com relação ao momento histórico da Argentina, com esse governo que assumiu ali, com aquilo que vai se descortinar. A gente foi surpreendido no Brasil de muitas formas, imagina numa outra nação. Então é tempo de intercessão. Eu queria te convidar, ore pela Argentina, peça um avivamento, peça que haja novo nascimento na Argentina. Ore para que Deus dê sabedoria a mim e a Cíntia para chegarmos na Argentina. Deus está nos dando o privilégio de servir algo que já começou ali. E importante dizer, mesmo que o reverendo tenha dito que já começou, mas hoje a Igreja Presbiteriana na Argentina, ela é muito pequena. Porque nós temos aí 68 milhões de argentinos. Sim. E apenas, basicamente, 2 igrejas presbiterianas de origem reformada, como é a IPB. Apenas 2. Pra você ter uma ideia, no nosso país nós temos mais de 5 mil igrejas. Sim. Presbiterianas, e lá 2. Então, irmãos, nós temos um grande desafio. Reverendo, muito obrigado mesmo. Eu queria deixar as últimas palavras para o senhor está despedindo. Qual mensagem que o senhor deixa assim, para o nosso ouvinte que passou todo esse período aqui? Eu tenho certeza que ele foi muito edificado e certamente ele vai compartilhar, né, com os seus familiares, amigos, colegas de trabalho, esse podcast, para que possa alcançar mais pessoas, mais vidas, em nome de Jesus. Pastor Herbert, obrigado. Louvado seja Deus pela Igreja Presbiteriana Parque Bandeirantes. Jean, obrigado pelo ensino. Louvado seja Deus pela sua vida e pelo seu ministério. O Jean já assumiu o compromisso de ser mentor na Argentina. Pelo menos nos orientar a usar as mídias sociais. Louvado seja Deus por isso. Participe do que Deus está fazendo na história humana. O resultado final da história humana, a melhor parte dele é a noiva do Cordeiro. Então se envolva de alguma forma, servindo o pastor da igreja local, servindo na igreja local e a partir da igreja local. Eu quero colocar um desafio para pensarmos em relação à logística missionária. Aqui já tem o Hospital Presbiteriano. Nós vamos ver a primeira geração de missionários presbiterianos voltando do campo daqui uns 10 anos. Ou menos, ou mais, a gente não sabe direito. Muitos deles não conseguiram nem ter casa para passar a velhice. Esse é um desafio que talvez a gente vai ter que pensar e viver como solucionar. O missionário passa as férias no Brasil. E às vezes você tem um lugarzinho, um cantinho gostoso, com um fogão de lenha, e você pode convidar um missionário, vem aqui para casa, se dispõe a isso. Tem um ministério na APMT chamado RAM. O RAM é a resposta que a igreja dá para acolher missionários. Você vai lá, faz seu cadastro, e o missionário vai passar férias, vai às vezes fazer uma viagem passando pela tua casa. E você fala assim, olha, tem uma vaga aqui, quem quiser passar, tiver de viagem, pode dormir aqui, não precisa fazer uma viagem muito puxada para chegar e nem parar num hotel para gastar. Para na minha casa, vamos ver uma agenda, só tem que contar a história da vida missionária e orar junto com a gente. Então assim, você pode se envolver com missões, é fácil. E o reino de Deus é feito dessa generosidade, desse amor gracioso do povo de Deus para com o reino do Senhor. Então participe do movimento missionário mundial. Reverendo, muito obrigado. É apenas um mimo, né? Mas está aqui a nossa caneca especial para os nossos participantes aqui
do nosso podcast Mais Verdade e Vida. Que Deus abençoe muito a sua vida, receba com carinho, em nome de Jesus. E estaremos juntos, firmes, orando pela obra. Que Deus abençoe sua vida, vida da irmã Cíntia, sua filha que vai estar ali na Argentina e todo o projeto. Conta conosco, no nome de Jesus. Amém. Obrigado. Muito obrigado. Deus abençoe a cada um de vocês.